Milionário flagra motorista negro dançando com sua filha paralisada. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Pare imediatamente. A voz de Augusto ecoou pela mansão, forte como um trovão. Ele estava na entrada da sala de estar, os punhos cerrados, observando uma cena que o fez ferver de raiva na hora. Sua filha Lorena, de 8 anos, estava em sua cadeira de rodas no centro do cômodo, sorrindo pela primeira vez em meses. Ao lado dela, Marcelo, o motorista que ele havia contratado há apenas 3 semanas, dançava suavemente ao som de música brasileira que tocava em seu celular. O homem de 32 anos segurava a mão da menina com delicadeza, girando devagar em torno da cadeira, enquanto ela batia palmas com uma alegria que Augusto não via desde o acidente. "O que você pensa que está fazendo com a minha filha?" Augusto avançou na direção de Marcelo, que imediatamente parou de dançar e soltou a mão de Lorena. O sorriso da menina sumiu na hora, substituído por uma expressão de confusão e medo. Marcelo permaneceu calmo, as mãos levantadas num gesto de paz. "Senhor Augusto, eu posso explicar." "Explicar?" Augusto o interrompeu, a voz cheia de indignação. "Você foi contratado para dirigir, não para fazer, seja lá o que for isso." Ele gesticulou furiosamente para o celular que ainda tocava música. "Desligue essa coisa agora." Lorena começou a chorar baixinho, e Marcelo rapidamente pegou o telefone para pausar a música. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Augusto olhou para a filha, depois para Marcelo, e sentiu um aperto no peito que não sabia descrever. "Pai, por favor." Lorena sussurrou, a voz pequena e embargada. "Marcelo só estava me ensinando a dançar como as outras crianças." "Você não consegue dançar." Augusto explodiu. As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar. "Você está numa cadeira de rodas, Lorena. Quanto antes você aceitar isso, melhor." O rosto de Marcelo contraiu um pouco, mas ele permaneceu em silêncio. Havia algo nos olhos dele. Não raiva, nem medo, mas uma compreensão profunda que Augusto não conseguia decifrar. Era como se o motorista soubesse exatamente o tipo de dor que o fazia reagir daquele jeito. "Senhor Augusto," Marcelo disse calmamente, a voz carregando um sotaque suave que Augusto nunca havia notado antes. "Posso falar com o senhor em particular?" "Não há nada para discutir." Augusto respondeu secamente. "Pegue suas coisas. Você está demitido." Marcelo assentiu devagar, mas antes de se virar para sair, olhou para Lorena uma última vez. "Lembre-se do que conversamos sobre as borboletas. Pequena, algumas voam diferente, mas ainda voam." Enquanto Marcelo caminhava para a porta, Augusto notou algo que o deixou inquieto. O homem não parecia surpreso ou desesperado, como ele esperaria de alguém que acabara de perder o emprego. Havia uma serenidade em seus movimentos, como se soubesse algo que Augusto não sabia. Lorena continuou chorando e Augusto se ajoelhou ao lado de sua cadeira, tentando consolá-la, mas suas palavras soavam vazias até para ele mesmo. "Por que você o mandou embora?" Lorena perguntou entre soluços. "Ele me fez sentir normal de novo." Augusto não sabia como responder. Durante os 6 meses desde o acidente que deixou Lorena paralisada da cintura para baixo, ele havia contratado os melhores fisioterapeutas, psicólogos e especialistas que o dinheiro podia comprar. Nenhum deles havia conseguido arrancar um sorriso verdadeiro de sua filha até Marcelo aparecer. Enquanto observava Lorena enxugar as lágrimas com as costas da mão, Augusto se perguntou se havia cometido um erro terrível. Havia algo naquele motorista que não se encaixava, algo que acionou um alerta em sua mente analítica, mas não do tipo que ele esperaria. Se esta história de preconceito e descobertas inesperadas está tocando seu coração, não se esqueça de continuar lendo, porque o que Augusto estava prestes a descobrir sobre Marcelo mudaria não apenas sua perspectiva sobre o motorista, mas sobre si mesmo de uma forma que ele nunca pensou ser possível. 3 dias se passaram desde a demissão, e a mansão de Augusto parecia ter retornado à sua rotina silenciosa e fria. Augusto se jogou no trabalho, convencendo-se de que havia tomado a decisão certa. Afinal, ele não podia permitir que estranhos se aproveitassem da vulnerabilidade de sua filha. Mas Lorena não estava colaborando com seu plano de normalidade. A menina se recusava a sair do quarto, afastava as refeições e chorava sempre que ouvia o som de carros na garagem, torcendo para que fosse Marcelo voltando. Os fisioterapeutas contratados por Augusto relataram resistência total.
Ela simplesmente se recusa a participar de qualquer atividade. Pai, por que o Marcelo não volta? Lorena perguntou pela 10ª vez naquela manhã, suas lágrimas deixando manchas na fronha do travesseiro. Já conversamos sobre isso, querida. Ele não era certo para o trabalho aqui, Augusto respondeu, ajeitando a gravata em frente ao espelho. A reunião com investidores japoneses não podia ser adiada, mesmo com a situação em casa. Mas ele me entendia, Lorena murmurou, virando o rosto para a parede. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo estava sentado à sua pequena mesa de cozinha, digitando calmamente em um laptop que definitivamente não combinava nem um pouco com o apartamento modesto onde morava. A tela mostrava uma série de e-mails em inglês, francês e português, correspondências que um simples motorista nunca deveria conseguir manter. Seu telefone tocou. Dr. Silva. A voz do outro lado falava em francês. A universidade gostaria de confirmar sua disponibilidade para a palestra sobre neuroplasticidade na próxima semana. Preciso adiar por alguns dias. Marcelo respondeu na mesma língua, seus olhos nunca saindo da foto que havia tirado discretamente de Lorena durante uma de suas aulas de dança. Tem um caso especial que requer atenção. Augusto nunca havia se incomodado em investigar o histórico de Marcelo a fundo. Se o tivesse feito, teria descoberto que o homem que havia contratado como seu motorista tinha um PhD em neurociência pela Sorbonne, era especializado em terapia de música e movimento para crianças com trauma neurológico e havia abandonado uma promissora carreira acadêmica em Paris após uma tragédia pessoal. Mas havia algo mais, algo que nem a investigação mais minuciosa revelaria. Marcelo conhecia a família de Augusto há muito mais tempo do que Augusto imaginava. Enquanto Augusto se preparava para mais um dia tentando ignorar os soluços de sua filha, seu assistente pessoal, Bruno, entrou no escritório com uma expressão preocupada. Senhor Augusto, preciso relatar algo estranho, Bruno disse, consultando seu tablet. O motorista que o senhor demitiu, o Marcelo? Sim, ele não tentou contestar a demissão, não pediu referências, não pareceu desesperado de forma alguma. Augusto franziu a testa. De fato, a reação calma de Marcelo o havia incomodado desde o início. E daí? Talvez ele já tivesse outro emprego engatilhado. É que eu fiz algumas verificações, senhor. Descobri que ele tem uma formação acadêmica avançada. Fala 4 idiomas. E... Bruno hesitou. Há registros dele trabalhando com crianças com necessidades especiais em hospitais europeus. O estômago de Augusto contraiu um pouco. Por que você não me disse isso antes? Porque o senhor não pediu uma verificação de antecedentes completa. O senhor disse que só precisava de alguém para dirigir. Augusto se lembrou vagamente da entrevista de emprego. Marcelo havia sido recomendado pela agência de empregos como altamente qualificado e experiente com famílias. Ele havia assumido que se referia apenas à experiência como motorista. Naquela tarde, Augusto voltou para casa mais cedo e encontrou Lorena exatamente como a havia deixado, imóvel na cama, olhando pela janela. Mas desta vez, ela estava sussurrando algo. Com quem você está falando, querida? Ele perguntou, aproximando-se dela. As borboletas, Lorena respondeu sem se virar. O Marcelo me ensinou que algumas voam diferente, mas ainda voam, como eu. Augusto sentiu um nó na garganta. Aquelas foram as últimas palavras que Marcelo havia dito a Lorena antes de sair. Mais tarde, depois que Lorena adormeceu, Augusto se viu caminhando até a garagem, onde costumava encontrar Marcelo limpando o carro e cantarolando baixinho. O espaço agora estava vazio e silencioso, mas algo chamou sua atenção. No banco do carro, Marcelo havia deixado uma pequena pasta de couro. Augusto a abriu, esperando encontrar documentos pessoais. Em vez disso, encontrou artigos médicos sobre paralisia infantil, técnicas de musicoterapia e uma série de anotações manuscritas sobre Lorena Blackwood, LB. As anotações eram detalhadas, profissionais e revelavam um conhecimento da condição de Lorena que ia muito além do que qualquer motorista deveria possuir. Havia diagramas de exercícios, progressões musicais adaptadas e um plano de tratamento que se estendia por meses. No fundo da pasta, Augusto encontrou uma fotografia desbotada. Um jovem de jaleco branco ao lado de uma mulher loira em uma cama de hospital, ambos sorrindo para a câmera. A mulher tinha os mesmos olhos azuis de Lorena. Era sua esposa, Camila, a mulher que havia morrido no acidente que deixou Lorena paralisada. A foto era datada de 6 anos atrás, em um hospital em Paris. No verso, uma anotação em francês. Dr. Marcelo Silva, especialista em trauma neurológico pediátrico, tratamento de Camila Blackwood. Augusto deixou a foto cair, as mãos tremendo. Marcelo não era apenas um motorista
motorista habilidoso que havia aparecido por acaso em sua vida. Ele havia conhecido Camila, ele havia tratado sua esposa, e agora, 6 anos depois, havia aparecido misteriosamente para trabalhar em sua casa, justamente quando Lorena mais precisava de ajuda. Cada humilhação que Augusto havia infligido a Marcelo, cada palavra dura, cada olhar de desprezo, agora ganhavam um peso completamente diferente. O homem que ele havia demitido tão cruelmente não era um oportunista tentando se aproveitar de uma criança vulnerável. Ele era possivelmente a única pessoa no mundo que realmente sabia como ajudar Lorena, e Augusto acabara de mandá-lo embora. Na manhã seguinte, Augusto não conseguiu se concentrar em nenhuma de suas reuniões. A foto de Camila com Marcelo martelava em sua mente como uma pergunta sem resposta. Como era possível que o destino tivesse trazido o médico de sua esposa para trabalhar como motorista em sua casa, justamente quando Lorena mais precisava dele? Não podia ser coincidência. Augusto cancelou todos os seus compromissos e instruiu Bruno a contratar uma agência de investigação particular imediatamente. Quero tudo sobre Marcelo Silva, cada documento, cada emprego, cada passo que ele deu nos últimos 15 anos. Senhor, posso perguntar por que essa urgência? Bruno perguntou, ajeitando os óculos nervosamente. Descobri que nosso ex-motorista não é quem pensávamos que era, Augusto respondeu, ainda segurando a foto. E preciso saber exatamente com quem eu estava lidando. Enquanto isso, Lorena havia piorado. Recusava-se a comer, não falava com ninguém e havia desenvolvido uma febrinha que os médicos não conseguiam explicar. O fisioterapeuta relatou que a menina simplesmente havia fechado os olhos durante toda a sessão, como se tivesse simplesmente desistido. É como se ela tivesse perdido a vontade de viver, murmurou o Dr. Diniz, o pediatra da família, após examinar Lorena. Às vezes, crianças que sofreram trauma desenvolvem apego emocional muito específico quando essas conexões são abruptamente cortadas. O senhor está sugerindo que minha filha está doente porque eu demiti um motorista? Augusto interrompeu, a voz carregada de descrença e irritação. Estou sugerindo que o senhor pode ter subestimado a importância dessa pessoa na recuperação dela. Naquela tarde, o relatório da agência chegou por e-mail criptografado. Augusto se trancou em seu escritório e começou a ler, suas certezas desmoronando página por página. Marcelo Silva havia se formado em medicina pela Universidade de São Paulo, especializado em neurologia pediátrica na França, e por 6 anos havia trabalhado no Hospital Necron Fawn Malades, em Paris, o mesmo hospital onde Camila havia sido tratada durante um período de pesquisa. Mas havia mais, muito mais. Marcelo havia perdido a própria filha em um acidente de carro 3 anos atrás. Luna Silva, de 5 anos, havia morrido em circunstâncias semelhantes às que deixaram Lorena paralisada. Após a tragédia, Marcelo abandonou a medicina tradicional e começou a desenvolver técnicas não convencionais de terapia através da música e do movimento para crianças traumatizadas. O relatório incluía artigos científicos publicados por Marcelo, citações em periódicos médicos internacionais e algo que fez o sangue de Augusto gelar. Uma entrevista que ele havia dado a um jornal francês 2 anos antes, na qual Marcelo mencionava sua intenção de encontrar outras crianças como Luna e oferecer a elas uma segunda chance de sorrir. Augusto pegou o telefone e discou o número de Marcelo. O telefone tocou várias vezes antes que uma voz calma atendesse. Eu sei que você descobriu quem eu sou, Marcelo disse sem sequer esperar por um cumprimento. Por que você não me contou desde o início? Augusto perguntou, sua voz traindo uma mistura de raiva e confusão. Porque homens como você não contratam ex-doutores para dirigir carros. Vocês contratam motoristas. E Lorena precisava de alguém que pudesse estar por perto sem levantar suspeitas ou expectativas. E suspeitas? Que tipo de jogo você está jogando com a minha família? Marcelo suspirou profundamente do outro lado da linha. Senhor Augusto, sua esposa Camila veio até mim 6 meses antes do acidente. Ela estava pesquisando tratamentos alternativos para paralisia infantil porque os médicos já haviam diagnosticado um problema durante a gravidez que poderia afetar Lorena no futuro. Augusto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é impossível. Lorena nasceu perfeitamente saudável. Ela nasceu, mas Camila sabia que havia um risco genético. Ela estava preparando um plano de tratamento preventivo caso algo acontecesse. Ela me pediu para prometer que se Lorena um dia precisasse, eu faria tudo em meu poder para ajudá-la. As palavras de Marcelo ecoaram no escritório silencioso como uma confissão que reescrevia toda a história que Augusto pensava conhecer. Camila havia guardado um segredo médico dele. Ela havia se preparado para uma tragédia que ainda não havia acontecido. Você está mentindo, Augusto murmurou.
sussurrou, mas sua voz não tinha convicção. Está no testamento dela, Sr. Augusto. Na parte que seus advogados provavelmente classificaram como delírios de uma grávida preocupada. Camila deixou instruções específicas sobre como Lorena deveria ser tratada em caso de paralisia. Augusto rapidamente abriu os arquivos digitais do testamento de Camila em seu computador. Lá, na página 17, uma seção que ele havia completamente ignorado. Em caso de trauma neurológico ou paralisia envolvendo nossa filha Lorena, recomendo entrar em contato com o Dr. Marcelo Silva, especialista em terapia não convencional. Seus métodos podem parecer pouco ortodoxos, mas funcionam onde a medicina tradicional falha. Meu Deus, Augusto sussurrou, deixando o telefone cair. Bruno apareceu na porta naquele momento, carregando uma pasta de documentos. Senhor, há algo que o senhor precisa ver. Encontrei registros de pagamentos que sua esposa fez a uma clínica em Paris. Pagamentos mensais que continuaram sendo debitados automaticamente de uma conta conjunta até o mês passado. Augusto pegou os documentos com as mãos trêmulas. Camila estava pagando por uma clínica de reabilitação infantil todos esses anos. Uma clínica onde Marcelo trabalhava como consultor. Ele estava nos observando, Augusto murmurou. Esperando. Não observando, senhor. Bruno corrigiu gentilmente. Esperando para ser necessário. Naquele momento, Augusto percebeu a extensão de sua arrogância. Ele havia demitido de forma humilhante o único homem no mundo que sua esposa havia escolhido especificamente para cuidar de Lorena. Ele havia tratado como um oportunista o médico que havia abandonado uma carreira brilhante para cumprir uma promessa feita a uma mulher que não estava mais ali. Pior, ele havia feito isso na frente de Lorena, destruindo a única conexão genuína que a menina havia formado desde o acidente. Augusto ligou para Marcelo novamente. Preciso que você volte. Não é assim que funciona. Marcelo respondeu calmamente. Não sou um funcionário que você pode demitir e recontratar à sua conveniência. Sou um médico que fez uma promessa. Então, o que você quer de mim? Quero que você pare de tentar controlar a cura da sua filha e comece a participar dela. Quero que você admita que não sabe o que é melhor para Lorena. E quero que você peça desculpas, não a mim, mas a ela. Augusto engoliu o orgulho como um remédio amargo. E se eu fizer isso, então talvez Lorena ainda tenha uma chance de felicidade. Enquanto Augusto processava a dimensão de seus erros, uma notificação apareceu em seu telefone. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Lorena pediu para eu te mandar isso. Era um vídeo de 3 minutos. No vídeo, Lorena aparecia sentada em sua cadeira de rodas, no que parecia ser um consultório médico, sorrindo enquanto movia os braços em sincronia com uma música suave. Suas pernas, embora imóveis, balançavam levemente ao ritmo. Marcelo aparecia brevemente no canto da tela, guiando seus movimentos com infinita paciência. A mensagem que acompanhava o vídeo era arrasadora em sua simplicidade. Ela gravou isso na semana passada quando ainda acreditava que você a amava mais do que o seu próprio orgulho. Augusto percebeu naquele momento que havia perdido muito mais do que um funcionário. Havia perdido a confiança da própria filha. E agora, pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se conseguiria recuperar o que havia destruído com sua arrogância e preconceito. Mas, enquanto assistia ao vídeo pela 5ª vez seguida, uma nova determinação começou a crescer em seu peito. Não a determinação de controlar, mas a humildade de aprender. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se tornar o pai que Lorena merecia ter. Do outro lado da cidade, Marcelo desligou o telefone e olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Luna, sua filha, sorrindo em uma cadeira de balanço pouco antes do acidente. Mais uma, minha pequena, ele sussurrou. Vamos salvar mais uma. Augusto dirigiu até o apartamento de Marcelo sem avisar, o relatório da investigação dobrado em sua mão trêmula. Ele o encontrou sentado na varanda lendo um livro em francês, como se estivesse esperando por aquela visita. Você planejou tudo isso, Augusto disse diretamente, subindo os degraus que levavam ao pequeno apartamento. Desde o primeiro dia, Marcelo fechou o livro calmamente e gesticulou para a cadeira ao lado dele. Sente-se, senhor Augusto. É hora de conversarmos como 2 homens que amam a mesma criança. Não! Augusto explodiu. Você mentiu sobre quem era. Você manipulou minha família. Você usou a memória da minha esposa para cumprir uma promessa que fiz a ela. Marcelo o interrompeu, a voz firme. Uma promessa que você nunca soube que ela me pediu para fazer. Augusto jogou o relatório na mesa entre eles. Eu sei tudo sobre Luna, sua filha. Sobre como você abandonou a medicina depois que ela morreu. Sobre como você tem usado outras crianças para tentar compensar a própria perda. O rosto de Marcelo contraiu de leve, mas ele não negou. Você está certo em uma
coisa. Cada criança que eu ajudo traz Luna de volta por alguns momentos. Mas se você acha que isso diminui meu amor por Lorena, está muito enganado. Como você se atreve? Augusto começou. Mas Marcelo o interrompeu novamente. Sua esposa veio até mim porque ela sabia que você nunca aceitaria métodos não convencionais. Camila conhecia sua necessidade de controlar tudo, de ter respostas científicas para problemas emocionais. Ela me pediu que prometesse que, se algo acontecesse a Lorena, eu daria um jeito de estar lá, mesmo que isso significasse mentir sobre quem eu realmente era. Marcelo pegou uma carta amarelada da mesa. Camila escreveu isso para você, mas me pediu para entregá-la somente quando chegasse a hora. Augusto reconheceu imediatamente a caligrafia de sua esposa. Com as mãos trêmulas, ele abriu a carta e leu em voz alta. Augusto, se Marcelo está te dando esta carta, significa que nossa filha precisa dele e você está lutando contra isso. Pare de tentar consertar Lorena e comece a amá-la por quem ela é. Deixe Marcelo ajudá-la. Ele perdeu a própria filha, mas pode salvar a nossa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Augusto. Por que você não me disse isso desde o início? Por que você não estava pronto para ouvir? Você precisava ver Lorena sorrir novamente primeiro para entender que nem tudo pode ser controlado ou comprado. Naquele momento, o telefone de Augusto tocou. Era Clara, a enfermeira, e sua voz estava cheia de pânico. Senhor Augusto, o senhor precisa vir para casa imediatamente. Lorena, ela saiu da cama. Ela está tentando andar sozinha e se recusa a parar até Marcelo voltar. Augusto sentiu seu mundo desmoronar pela segunda vez naquele mês. Estou indo para casa, ele disse a Marcelo. Você vem comigo. Não como seu empregado, Marcelo respondeu firmemente. Como o médico da sua filha, como o homem que sua esposa escolheu para cuidar dela, e como alguém que não aceitará mais ser tratado como inferior por tentar salvar sua família. No caminho de volta, Augusto finalmente fez a pergunta que martelava em sua cabeça. O que você realmente quer de mim? Quero que você pare de ver minha cor antes de ver minha competência. Quero que você pare de pensar que, porque sou brasileiro e estava dirigindo seu carro, não posso ser qualificado para cuidar da sua filha. E quero que você admita que passou 6 meses pagando os melhores especialistas do mundo, mas demitiu o único que realmente funcionava porque ele não tinha a aparência que você esperava de um médico. As palavras de Marcelo o atingiram mais fundo do que qualquer relatório de investigação. Augusto percebeu que havia julgado Marcelo não apenas como um funcionário, mas havia carregado todos os preconceitos que nem sabia que tinha. Quando chegaram à mansão, encontraram Lorena no corredor apoiada na cadeira de rodas, mas com os pés no chão, tentando dar pequenos passos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não parava. Lorena! Augusto correu na direção dela, mas ela levantou a mão. Não, pai, eu tenho que mostrar para o Marcelo que eu consegui. Tenho que mostrar para ele que não desisti. Marcelo se aproximou devagar e se ajoelhou à altura da menina. Eu sempre soube que você conseguiria, pequena borboleta, mas você não precisa se machucar para me provar isso. Você vai voltar? Lorena perguntou, a voz pequena e cheia de esperança. Marcelo olhou para Augusto, que finalmente entendeu que aquilo não era sobre contratar um funcionário. Era sobre aceitar ajuda. Era sobre engolir seu orgulho. Era sobre admitir que havia julgado um homem extraordinário por suas características mais superficiais. Marcelo, Augusto disse, a voz embargada. Eu não sei como pedir desculpas pelo que fiz. Não sei como compensar meu preconceito, minha arrogância. Mas se ainda houver uma chance, eu gostaria que você voltasse. Não como motorista, como o médico que minha esposa escolheu, como a pessoa que fez minha filha sorrir de novo. Marcelo sorriu pela primeira vez desde que havia sido demitido. Só se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Da próxima vez que eu ensinar Lorena a dançar, você vai dançar com ela também. Porque ela precisa do pai, não apenas do médico. E ali, no corredor daquela mansão que por tanto tempo havia sido fria e silenciosa, começou a mais bela das criações. A de uma família aprendendo que o amor não conhece preconceitos e que, às vezes, o remédio mais poderoso é simplesmente aceitar a ajuda de quem está disposto a oferecê-la, independentemente de sua aparência ou de onde vem. 2 anos depois, a mansão de Augusto havia sido completamente transformada. O projeto Borboletas Diferentes atendia dezenas de crianças com deficiência, criado através de uma parceria entre Augusto e o Dr. Marcelo. Lorena, agora com 10 anos, caminhava com muletas e dançava regularmente. Suas risadas ecoavam pelos salões da casa, que se transformara em um centro de esperança. Pai, hoje vamos ensinar a menina nova a dançar, Lorena anunciou ao entrar no escritório. Ela está com medo, mas vou mostrar a ela que dançar na cadeira também é lindo. Augusto
sorriu, lembrando-se de quando pensava ser impossível para alguém em cadeira de rodas dançar. Marcelo havia se tornado muito mais que um médico. Ele era o irmão que Augusto nunca soube que precisava. Durante as reuniões com investidores, Augusto fazia questão de contar a verdade. Eu quase destruí a única chance de felicidade da minha filha, porque julguei um médico extraordinário pela cor da sua pele. Meu preconceito quase custou a felicidade de Lorena. A cerimônia de formatura da primeira turma aconteceu no salão principal. 23 crianças haviam completado o programa. Lorena subiu ao palco com suas muletas e dançou uma rotina que ela mesma havia coreografado. Há 2 anos eu pensei que nunca mais seria feliz, ela disse ao microfone. Hoje sei que ser diferente não significa ser menos especial. Significa que você voa do seu jeito único. Marcelo observava, emocionado, lembrando-se de suas primeiras palavras para Lorena. Algumas borboletas voam diferente, mas ainda voam. Augusto havia perdido amigos de seu círculo de elite que não aceitaram sua parceria com um homem negro, mas ganhou uma família de verdade e um propósito na vida. Aprendi que o preconceito não é apenas uma injustiça contra os outros. É uma prisão que construímos para nós mesmos, ele disse em uma entrevista nacional. Quando finalmente vi Marcelo pelo que ele realmente era, não apenas salvei minha filha, mas me salvei. O projeto atendia 300 famílias por ano. Marcelo publicou sua metodologia gratuitamente para médicos em todo o mundo. Augusto descobriu que construir vidas era mais gratificante do que construir fortunas. A mansão que havia sido um túmulo silencioso, agora pulsava com música e esperança. Augusto provou que a melhor vingança contra o preconceito é transformá-lo em pontes para um mundo melhor. Se esta história mostrou a você como nossos julgamentos podem nos cegar para milagres bem na nossa frente, continue acompanhando para mais histórias que provam que a grandeza humana não tem cor nem classe social.